Danilo Santos, o gestor da Grematasul, nosso querido gestor, né, que foi o pensador, né, vamos dizer assim, desse webinário. E gostaríamos de passar a palavra a ele, ao professor Danilo Santos. Bom dia, gente. Bom dia, Tereza. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professores. Bom dia, Carlos, Braulio. Quero aqui saudar todo mundo, né? Saudar a nossa querida Kátia Rodrigues, né, da UFPE, e já agradecer pelo sim, né, o convite aqui da Grematasul, que está ministrando conosco essa palestra, né, sobre a formação continuada dos professores. Para a gente é ela vem, na verdade, professora Kátia, desbravando uns territórios talvez antes vistos, mas pouco explorados, que é o da tecnologia realmente. Então, parece que a gente já estava adivinhando que a gente precisaria um dia, né, estar aí em formação à distância, né, informação não presencial com os professores, já inaugurou isso há um certo tempo. E hoje a gente vê aí isso sendo uma prática que tem que ser recorrente, né? Então, um tema muito pertinente, né, um tema muito importante, as metodologias ativas. A gente não concebe hoje aprendizagem de fato sem a prática de metodologias ativas, né? Então, seja muito bem-vinda. Em nome do nosso secretário de Educação, Fred Amâncio, quero acolher aqui a senhora e todas as pessoas que estão interessadas, que estão participando dessa formação, né, dessa palestra hoje, né? E dizer assim que o governo de Pernambuco, a gente tem N dificuldades como a educação, acaba tendo, mas estamos tentando, da melhor forma, chegar próximo dos nossos estudantes. Quando a gente fala de metodologia ativa, é isso, né? É dar espaço, dar possibilidade para que o estudante ele seja também protagonista, né, da sua própria aprendizagem. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado, tá? Forte abraço, né? Estamos à disposição para qualquer coisa que a senhora precisar, né? Conte conosco. Eu que agradeço o convite e espero poder compartilhar com vocês hoje aprendizado, compartilhar mesmo, aprender de vocês também. Maravilha, muito obrigado. Agradecendo aqui a fala do professor Danilo, que é nosso gerente, né, da Grematasul. Para nós também é uma honra, professor Danilo, ter o senhor aqui, né, porque o senhor é o pensador das formações, do webinário. Quem trabalha com você, assim, tem essa honra de ter esse chefe, esse líder nato que você é. Agradecer mais uma vez todo o apoio, toda a dedicação, a educação, e engrandecendo cada dia mais a educação da Mata Sul e, consequentemente, de Pernambuco. Só agradecer. Né? Eu passo a palavra agora aos mediadores, que é Braulio, Benedito Braulio e Fernando Azevedo, que vai fazer o momento de apresentação para iniciar a palestra da professora Kátia Caligares. Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia a todos os participantes, a nossa palestrante, a doutora Kátia Caligares. E em nome já daqui da Grematasul, em nome do professor Danilo Santos, estamos aqui agradecendo a participação, esse momento que é um momento de enriquecimento de conhecimento, com o primeiro webinário da educação da Grematasul, com o eixo formação continuada de professores, uma prática para o fortalecimento para a educação. Então, apresentando um pouco a nossa palestrante, a professora doutora Kátia Caligares, que é a professora associada da Universidade Federal de Pernambuco, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Matemática, o PP-GSM do CA, o FPE, onde atua na linha de pesquisa de currículo e formação de professores para o ensino de ciências e matemática. Também docente do Núcleo de Formação na atuação de professores de Física, Química e Matemática do Centro Acadêmico do Agreste. Ela é pós-doutorada no laboratório desenvolvido junto ao Núcleo de Excelência em Nanofotônica e Biofotônica do Laboratório de Optoeletrônica e Fotônica do Departamento de Física da UFPE,
doutora em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale da Paraíba, com ênfase em biópsia de ótica estenose aórtica. Mestre em Ciência pela Universidade de São Paulo, com estudo em caracterização cristalina e magnética de ferrofluidos. Bacharel e licenciada em Física pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e licenciada em Pedagogia pela Universidade. As perguntas, e no final a gente já está lá, a professora vai estar lá respondendo e tudo mais. Carlos e Fernando, quer complementar com mais alguma palavra? E pessoal, também e a presença de todos os participantes, e também a professora Kátia Caligares, que é uma honra, viu? Eu conhecia de ouvir falar e hoje estou tendo a oportunidade de forma, posso até dizer carinhosamente, presencial, poder ouvi-la e compartilhar um pouco desse currículo invejável que foi apresentado aí pelo colega Braulio. Professora, sinta-se bem-vinda em nosso meio para compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento de pesquisa, de leitura e de muito trabalho que tem sido a sua vida em prol da educação. Para mim será uma honra imensa poder, nessa manhã, escutá-la em um tema tão pertinente, né, diante de tudo que tem acontecido em nosso país, diante de tantas evolução, conquista, dificuldades, entraves, mas a gente tem uma alegria, ainda acredito no potencial que tem a educação, porque existem pessoas como a senhora que pesquisa, que busca, que socializa, que compartilha, que tem coragem de enfrentar as dificuldades e bater de frente com os entraves que existem ainda na educação para que ela aconteça de fato, para que seja entregado na ponta um produto de qualidade aos nossos estudantes e que a gente possa dizer um dia que fizemos parte da história de transição, da história de conquista, da história de superação e que deixamos lá a nossa participação. Então, nessa manhã, eu acredito que vai ser muito rico essa discussão, essa apresentação desse tema, essa socialização. Então, seja bem-vinda, professora, aos colegas também de trabalho, a nossa chefe Tereza, professor Danilo. É um prazer estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos todos nessa sala e vamos juntos aprender. Obrigado.
Então, a partir de agora, vamos dar a palavra aqui para a professora Kátia, que em particular eu chamo mais ainda de professora, porque ela é professora do mestrado profissional do ensino de física, ao qual eu participo, está sempre contribuindo lá todos os sábados, uma enriquecedora, um enriquecedor debate toda pela manhã. Então, professora, posso ficar com a palavra. Obrigado, Braulio. Primeiro, eu queria agradecer todas as palavras que foram faladas aqui, né? Eu estou, assim, me sentindo agora com uma responsabilidade muito, 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 muito superior a qualquer coisa, porque pareceu que, de repente, meu currículo ficou algo estratosférico, e eu acho que eu realmente preciso dar uma reduzida nesse currículo lá, que está lá, esse resumo que está no Lattes, porque dessa sensação estratosférica. Mas eu acho que queria pegar, assim, agradecer, né, esse carinho dessas palavras todas, e pegar uma coisa que o Fernando falou, que eu acho que é muito importante, porque, na realidade, é um currículo construído a partir de muito trabalho, né? Ele não foi construído da noite para o dia, ele já tem, esse currículo já tem aí uns 30 anos quase, né? Se a gente pensar que a internet surgiu lá em 95, então vamos dizer que tem uns 20 anos, 25 anos quase, a gente já está nessa construção, né? Lógico que o trabalho para chegar nesse currículo começou bem antes, mas... E, posto isso, eu digo que se a gente quiser mudar o Brasil, a gente tem que melhorar e muito o salário do professor da educação básica, porque é esse que vai fazer diferença, né? Então, um bom salário, a gente vai ter um ótimo professor em sala de aula, e aí a gente vai ter ótima educação. Então, porque se o professor é que faz a diferença, o salário do professor faz diferença na vida do professor, é necessário um bom salário para a gente fazer diferença. Tá? Então, eu acho que a gente, começando desse ponto de partida, tudo que Braulio leu lá no meu currículo, eu acho que o que me traz aqui hoje são as minhas licenciaturas, né? Então, a minha formação como professora de física, que aconteceu lá no século passado, e na década de 80, me formei na licenciatura em física, fiz bacharelado também, junto. E agora, nesse século, né, na primeira década desse século, eu iniciei o meu curso de pedagogia. E quando eu entrei na Universidade Federal, eu ainda estava concluindo a minha pedagogia. Eu não entrei, né, digamos, pedagoga, é claro, eu entrei como doutora para trabalhar com física dentro das licenciaturas, o que para mim é um grande prazer. Então, assim, estudar como é que eu posso melhorar a qualidade da aprendizagem tem sido o meu desafio diário, porque é uma coisa que me instiga muito e me agrada, eu gosto da pesquisa, eu gosto dessa coisa do imponderável, como é que a gente lida com esse imponderável, porque a aprendizagem é algo muito imponderável, a gente nunca sabe como e nunca sabe se ela aconteceu, mas esse é o desafio diário nosso enquanto docentes, né? Bom, posto isso, eu queria agradecer de novo muito, muito, eu sei que Braulio foi o responsável por eu estar aqui hoje, porque, como ele disse, ele ainda é meu aluno, né? Ele fez a licenciatura em Física lá com a gente, eu nem sei quantas disciplinas, ou talvez nenhuma disciplina ele tenha estudado comigo na graduação, mas agora a gente tem uma disciplina que ele, como ele falou, a gente divide aos sábados de manhã, a gente tem encontros, né? E só colocando, eu acho que essa possibilidade da gente ter a tecnologia hoje para nos reunir é também muito boa, e a gente não pode nem endeusar, nem demonizar a tecnologia. A gente tem que usá-la da maneira que nos é possível, né, para ajudar a qualificar o nosso trabalho.
quando a gente fala em metodologias ativas, existe uma série de metodologias que têm nome, que têm estratégias muito bem definidas para elas, mas hoje eu resolvi trazer para vocês, em vez de metodologias ativas, estratégias de aprendizagem ativa, que eu acho que a gente pode executar na sala de aula, pode executar através dessa ferramenta também, sem grandes, digamos, desafios, né? Então, é uma coisa possível. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, e vamos ver como é que... Vocês já estão vendo por aí? Já conseguem ver? Sim, a gente consegue visualizar o slide. Tá, eu vou abrir aqui. Então, eu também acho assim, muito importante o fato de vocês estarem assim, enfrentando esse momento também com formações, né? E utilizando a tecnologia. Fiquei assim, muito impressionada em saber que vocês estão usando o Zoom, né? Então, que é uma tecnologia que eu considero muito boa. Eu não estou vendo os comentários, mas qualquer coisa também vocês podem falar e parar, perguntar, tá bom? O título, então, que nós temos hoje é a Formação Continuada de Professores e as Metodologias Ativas. Eu já coloco aqui o meu e-mail logo no início, porque se algum de vocês quiser entrar em contato, quiser tirar dúvidas, ou quiser, de repente, participar das reuniões do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Educação, História e Cultura Científica, que aparece aqui embaixo, o GPEC, então entra em contato que nesse momento está mais fácil de participar. Os nossos encontros são sábado à tarde, mas nesse momento de trabalho remoto, de pandemia, sábado à tarde parece segunda-feira, então... e já eram aos sábados, só que antes a gente fazia um encontro por mês, e agora nós estamos fazendo, na realidade, os encontros todos os sábados, né? Nós temos também o programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática, que nós aceitamos licenciados de qualquer área. Então, tem gente da área de História, mas o foco ele é mais voltado para a questão da ciência e matemática, mas é possível, com qualquer licenciatura, você concorrer a uma vaga. E, lógico, eu falo também a partir desse espaço, que é um espaço de trabalho, é um espaço de convívio, de pesquisa, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Bom, eu trouxe aqui um mapa conceitual, que é uma estratégia que eu utilizo muito e que nós estamos preparando um curso para ensinar mapa conceitual de forma remota, né? E a ideia é que, se houver um interesse da GRE, a gente pode pensar em como é que faz esse curso também. Por que eu trouxe o mapa conceitual? Porque eu trouxe uma leitura, que eu vou trazer no final, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse livro, que é Educar para o Pensamento Crítico na Sala de Aula. E esse livro é muito interessante, ele fala da importância da gente desenvolver e promover o pensamento crítico nas nossas formações, no nosso cotidiano da sala de aula. E ele traz um capítulo específico de planejamento de ensino. E aí eu mapeei esse capítulo para trazer para vocês. Eu vou mostrar cada um desses esquemas aqui em detalhes, né, na apresentação, mas eu queria mostrar o mapa conceitual como um todo para vocês entenderem a carinha que ele tem. E aí, começando, todo mapa conceitual ele tem uma pergunta inicial, ele responde a uma pergunta. Então, aí a gente já começa a ter a promoção de reflexões, a promoção de pensamento crítico, a promoção de um pensamento complexo, que é a possibilidade, né, a habilidade de responder perguntas. Para o plano de ensino, a gente tem esses quatro elementos que são essenciais. Então, os conteúdos e os conhecimentos que a gente pretende ensinar, os objetivos de aprendizagem que estão relacionados com aquilo que a gente quer que o nosso estudante aprenda,
e as estratégias de aprendizagem ativa, e aí, veja só, esse é um plano de ensino focado nesse desenvolvimento do pensamento crítico. E isso só é possível a partir de estratégias de aprendizagem ativa. Então, foi por isso que eu trouxe essa introdução de plano de ensino. E nós temos aí também um quarto elemento, que é as estratégias de avaliação da aprendizagem. Então, esses 4 elementos são essenciais para compor um bom plano de ensino. Sem eles, a gente não dá conta. E aí nós vamos falar em especial das estratégias de aprendizagem ativa hoje com vocês, mas a gente vai olhar todos eles, né? Aí os conteúdos e conhecimentos. Eles são atitudinais. Quais são os conteúdos atitudinais? São aqueles que nos ensinam a saber ser. Então, para a gente pensar um pouquinho, a gente tem alguns verbos, mas são muitos verbos, eu só trouxe alguns aqui, que nos ensinam a desenvolver essas atitudes, né? Ou seja, que focam para a gente compreender que atitudes são essas. Então, uma delas seria aceitar diferenças. A gente vive num momento no Brasil, já há alguns anos, de muita polarização, que está muito difícil conversar, está muito difícil dialogar com as pessoas, principalmente porque se pensa diferente, já não quero nem ouvir. Então, esse é um problema muito sério. Se a gente soubesse um pouquinho mais, respirar fundo, ouvir, né, refletir sobre o que o outro que pensa diferente da gente está falando, talvez a gente pudesse ter um pouco mais de empatia. Isso envolve também tolerância e envolve, numa última instância, conseguir colaborar com as pessoas que pensam diferente para a gente tentar construir um mundo melhor, né? Outro tipo de conhecimento são os procedimentais. Os procedimentais têm a ver com saber fazer. Então, por exemplo, quando eu estou ensinando o meu aluno lá na matemática, ou na física, ou na química, e eu tenho alguns valores e eu quero que ele faça um gráfico. Então, ele conseguir representar aquela informação na forma de um gráfico é um conhecimento procedimental. Ele conseguir coordenar informações, coordenar tarefas, entender, por exemplo, que ele tem que primeiro estudar para depois responder uma pergunta e não tentar responder a pergunta antes de estudar. Então, coordenar tarefas, tudo isso são saberes, saber fazer, então são conhecimentos procedimentais. Os conhecimentos declarativos estão relacionados com saber o quê? E a gente tem 2 tipos, tem os factuais e os conceituais. Os factuais são aquelas coisas que não são mutáveis, né? Por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500. A pandemia foi decretada em 11 de março. A pandemia é em função de um vírus. São conhecimentos que eles surgem, por exemplo, da memorização. Então, os factuais, eles precisam ser memorizados, eles são aprendidos a partir da memorização. Então, existe até correntes que digamos, condenam a memorização, mas a memorização faz parte da aprendizagem de conhecimentos declarativos factuais. Já tem os conhecimentos declarativos conceituais. E aí, o que acontece? Os conceituais, eles estão relacionados com compreender, com explicar, com generalizar. E aí, o que acontece, às vezes, é que os alunos querem memorizar conhecimentos conceituais, e conhecimentos conceituais não se memoriza. É por isso que, às vezes, eles têm muita dificuldade na resolução de problemas. Eles resolvem um problema de um jeito, querem decorar como é que resolveu daquele jeito, aí você muda o problema, eles querem resolver do mesmo jeito. Eles não compreenderam, não generalizaram, não conseguiram explicar. Lógico, eles não vão conseguir resolver um outro problema, mesmo que seja muito parecido. Então, é importante também a gente ter essa consciência que eles têm digamos, esse desejo de que a memória traga a eles o aprendizado, e não vai acontecer com conhecimentos declarativos conceituais, né? Então, é preciso a gente conseguir trabalhar com eles para dar essa diferença. Aí, os objetivos de aprendizagem. Quando a gente vai definir objetivos de aprendizagem, é importante a gente pensar em alguns questionamentos para nos balizar, para nos guiar.
O primeiro é ter clareza para que eu vou ensinar isso, né? Então, isso é importante. Se eu acho os motivos que justificam esse ensino, então fica importante eu estabelecer esses objetivos. O outro questionamento é assim, estão adequados aos conteúdos? Quer dizer, eu já elenquei quais eram os conteúdos que eu gostaria de ensinar. Será que esses objetivos estão adequados a esses conteúdos? E uma terceira questão muito importante é esses objetivos que eu estou pondo, os alunos vão conseguir alcançá-los? E a gente tem que lembrar que nós temos uma caminhada e a gente já sabe como chegar nesses objetivos, mas eles não. E como a gente conhece a nossa sala, a gente conhece a nossa turma, a gente já está acostumado com eles, entrando, saindo, a gente sabe mais ou menos aonde é que eles chegam. Então, eu tenho que colocar objetivos que eles possam alcançar. E tem um outro detalhe muito importante, é que esses objetivos, eles consigam perceber que alcançaram. Ou seja, eles têm que estar definidos de tal forma que fique claro para o aluno que ele conseguiu alcançar. Por exemplo, estabelecer graficamente os conhecimentos a partir disso. Ele tem que saber que se ele conseguiu fazer o gráfico, ele conseguiu alcançar o objetivo. Então, assim, o próprio objetivo tem que ter clareza, não só para a gente, mas também para o aluno, que ele foi alcançado, tá certo? E os objetivos também, eles devem ser classificados nos níveis superiores da taxonomia de Bloom. Bom, a taxonomia de Bloom é uma coisa bem antiga, lá do meados do século passado, mas ainda hoje ela pode ser revisitada e trazer bastante valor para a nossa aprendizagem, né? E para esse processo de ensino e aprendizagem. Então, se a gente colocar os nossos objetivos lá nos níveis superiores, quer dizer, que envolvem análise, síntese e avaliação, que são os níveis que demandam mais competências, né, de pensamento complexo, esses objetivos sendo alcançados, a gente conseguiu alcançar os níveis de menos complexidade, tá? Dá licença, só beber uma aguinha aqui. Aí vamos para as estratégias de aprendizagem, lá do nosso mapa. Ela estabelece novos papéis, né? Tanto para o aprendiz quanto para o professor. E aí é um detalhe muito importante. Para trabalhar com aprendizagem ativa, a gente precisa começar a liberar autonomia para os nossos alunos. Eu sei que dá medo, eu sei que pode ser um desastre, mas é aquela coisa que nem criança que quando começa a aprender a andar ou usar tesoura, que no começo você fica ali com medo que ela corte o dedo, mas até o momento que você percebe que ela consegue, você libera. Ou seja, a gente tem que ir liberando aos pouquinhos, né? E o professor tem que deixar de ser aquele sujeito que dá respostas prontas, tem que deixar de ser aquele sujeito que é o detentor de todo o saber, porque a gente não é, porque o saber é muito. Mesmo que a gente possa falar, eu sou só de física, eu só dou aula no primeiro ano do ensino médio, eu só ensino mecânica, mas só mecânica é muita coisa para a gente estar com tudo sempre, assim, pronto e vivo na nossa mente. Então, nós não somos detentores do saber todo, né? E a estratégia de aprendizagem ativa, elas são respaldadas pelas perspectivas construtivistas, e essas perspectivas, elas dialogam com teorias cognitivistas, com teorias sociocultural, com a teoria sociocognitiva. As cognitivistas são a de Piaget, a de Ausubel, a sociocultural, a de Vygotsky, e a sociocognitiva de Bandura, né? Então, são os nomes para a gente ter mais ou menos uma compreensão da onde vem essas falas aí. E essas estratégias, elas dependem dos recursos didáticos que a gente tem. Por isso eu selecionei algumas aqui que elas não dependem de recursos mirabolantes, não. São coisas que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem disponível.
E aí as estratégias de avaliação de aprendizagem, eu trago aqui de novo a estratégia de aprendizagem ativa, porque existe uma ligação entre esse conceito de estratégia de aprendizagem ativa com as estratégias de avaliação da aprendizagem. Bom, as estratégias de avaliação de aprendizagem, ela deve ter dimensão tanto formativa quanto sumativa. Eu vou falar um pouquinho mais da formativa primeiro, porque se eu trabalho com aprendizagem ativa, eu preciso ter uma estratégia de avaliação formativa. Por quê? Porque a formativa monitora a aprendizagem. E se ela monitora a aprendizagem, e se eu estou dando para o meu aluno um papel de maior autonomia, ele precisa saber se ele está alcançando a aprendizagem, se ele está alcançando os objetivos propostos de aprendizagem. Então, é importantíssimo eu ter essa avaliação, essa estratégia de avaliação formativa, tá certo? A estratégia de avaliação formativa, por esse mesmo motivo, porque ela monitora a aprendizagem, ela demanda o feedback formativo. Então, eu tenho que pensar numa estratégia e tenho que pensar como é que eu vou fazer os feedbacks formativos, como é que eu dou a esse aluno esse feedback de forma que ele compreenda se chegou, se não chegou, por que não chegou e como é que ele pode fazer para chegar. Por isso que ele é formativo. Essas estratégias podem usar portfólio. Então, portfólio é aquilo que ele vai juntando, tudo que ele vai fazendo durante o ano letivo, e ele pode revisitar esse portfólio várias vezes, junto com o professor, junto com os colegas, para ver como é que ele está aprendendo, como é que ele está se desenvolvendo, comparar o que um faz com o que o outro faz. O diário de bordo, que é algo muito pessoal, que o próprio aluno vai fazendo reflexões, eu sei que vocês vão falar assim, o diário isso nunca vai funcionar. Tudo tem uma primeira vez, né? Então, o diário de bordo é o aluno fazendo suas reflexões lá, anotando o que é que ele aprendeu, o que é que ele não aprendeu, desde que a gente dê a ele indicativos, né, de como fazer, de como pensar o diário de bordo, né? E uma coisa muito importante que eu percebo, o aluno ele tem que ter objetivos pessoais, né? Então, ele precisa também pensar quais são os objetivos pessoais dele, e a gente precisa ajudar ajudá-los com isso. E o outro seria o pequeno ensaio. O pequeno ensaio são que, quando você dá umas questões um pouco mais abertas e pedem para eles escreverem sobre aquilo. Bom, a dimensão sumativa é justamente aquela que classifica, aquela que chega no final lá do bimestre, no final do ano, você tenta identificar o quanto foi que realmente esse aluno aprendeu ou não, certo? E como a gente não tem como escapar, a gente tem que dar uma nota, ela tem que ter essa dimensão também. Bom, aí vamos falar das estratégias de aprendizagem ativa, que é o nosso foco aqui hoje. Então, eu trouxe algumas estratégias, e essa imagem aqui, ela está adaptada desse livro que eu mostrei para vocês, que é do professor José Lopes, da professora Helena Silva. E o que acontece? Alguém está com o microfone aberto aí, dando um som aqui. Ok, obrigado. Marlon, por favor, tem como desabilitar. Obrigado. Beleza. Então, aí, voltando, então a gente classificou aqui, essas estratégias, elas estão classificadas desde aquelas que são mais simples de executar e que exigem menos, digamos, esforço cognitivo, que isso é uma outra coisa também que demanda, né? Quer dizer, você conseguir estabelecer a aprendizagem ativa, demanda que os alunos evoluam nessa possibilidade de fazer esforço cognitivo. Então, esforço cognitivo, assim como o esforço físico, ele precisa ser treinado com frequência, então, todos os dias, para a gente poder desenvolver. E a aprendizagem ativa, ela demanda esse esforço cognitivo, e se a gente pensar, essas mais simples, elas demandam menos esforços, e as mais complexas demandam mais esforço. Bom, nós temos aqui a pausa de 3 minutos, o questionamento, a revisão entre pares, a aprendizagem baseada em estudo de caso, brainstorming, aula expositiva e interativa, mapas conceituais, que foi o que eu trouxe para vocês lá no início, aprendizagem baseada em investigação e argumentação.
Só falando aqui, mapas conceituais, aprendizagem baseada em investigação e argumentação, são estratégias que a gente tem estudado muito no nosso grupo de pesquisa. Caminhando aqui com a nossa apresentação. Opa. Ok. Fazer uma pausa de 3 minutos, o que seria? Durante a tua aula expositiva normal, a cada 12 ou 18 minutos, e esse tempo está estabelecido meio pensando nas questões psicológicas da aprendizagem, não deixar passar muito tempo, aí de repente você falou de um tema, ou você está no auge de uma exposição, e aí você dá uma parada, tá certo? E faz uma pausa de 3 minutos e que você pede para os alunos sintetizarem, escreverem lá quais eram as ideias-chave que você estava falando naqueles 10, 12 minutos que se passaram. E pede para eles elaborarem perguntas, ok? Aí vocês vão falar assim, isso não vai dar certo. Comecem, tá? Tentem. Às vezes vocês até já fazem isso. Às vezes até vocês chegam e falam assim para o aluno, vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão prestando atenção? Mas aí, de repente, implementa algo novo. Fala assim, olha, abre o caderno aí e escreve aí pelo menos 3 palavras que eu falei agora que vocês acham importante, que vocês não entenderam, que vocês não conhecem ou que vocês já conhecem. E pede para eles começarem a sintetizar essas ideias chaves. E aí fala assim, agora cria uma pergunta. O que é que vocês não entenderam? Porque assim, é muito comum, né? A gente pergunta a aluno assim, vocês estão entendendo? Eles falam não. Daí você pergunta, o que você não entendeu? Eles falam, não entendi nada. Isso é horrível. Então, se a gente começar a trabalhar diferente, né, do que eu falei, anota aí as palavras que você acha que mais relevantes, mais importantes, ou que você nem conhece, que são palavras novas. Então, a gente começar a trabalhar um pouquinho diferente, né? Não dá a oportunidade dele dizer que não entendeu nada. A gente trabalhar de uma outra forma e começar a fazer perceber que ele ouviu, né? Porque assim, eu brinco, eu posso fechar os meus olhos, mas eu não consigo fechar os meus ouvidos, né? Então a gente ouve. O que é que você ouviu? Puxa pela memória. É trabalhoso? Mas é uma maneira da gente começar a caminhar. Uma outra forma é o questionamento. O questionamento, existem várias estratégias de questionamento, mas basicamente você pode formar pequenos grupos de 2 a 4 alunos, entrega uma questão para eles responderem, e aí, se você puder, você pode trazer 2 ou 3 questões diferentes que você distribui, de maneira que eles acham que todo mundo tem uma questão diferente para fazer, né? Senão eles ficam querendo ver o que o grupo do lado fez. E você sai circulando nos grupos, e eles vão perguntar, mas é isso, é aquilo, está certo, está errado? Não responde. Pergunta, responde com perguntas, né? Traz novas perguntas que possam instigá-los a pensar mais. Então, sempre a proposta é fazê-los ter um exercício cognitivo, né? Pensar. E estipular um tempo para a estratégia e depois promover uma discussão, tá certo? Os grupos vão apresentando as respostas, e aí se tem mais de uma pergunta espalhada, fica interessante que pode ver como é que os grupos lidaram com a mesma pergunta, né? E, lógico, depois cabe-nos a grande tarefa de sintetizar e de trazer a importância daquilo para aquilo que a gente está estudando. Opa, para cima. Aí tem a revisão entre pares. Essa é uma estratégia que já um pouquinho mais elaborada, que a gente divide com um outro aluno a responsabilidade de fazer uma correção, por assim dizer. Então, se você pede trabalhos para casa que podem ter sido solicitados para serem realizados individualmente ou em grupo, não tem problema. Mas quando esse trabalho chega, esse aluno tem que entregar esse trabalho para você e para um outro colega que não participou com ele no mesmo grupo, né? E aí o que acontece? O interessante é que esse outro colega assume a responsabilidade também de corrigir o seu trabalho. E aí a primeira coisa que a gente vai pensar, e isso aconteceu com quase todo mundo já, é assim, o colega vai dizer que está perfeito o trabalho, porque é do colega, né? E isso é muito comum, inclusive na universidade acontece. Aí, o que a gente faz? A gente cria uma rubrica avaliativa. Quando a gente
for passar para eles o trabalho, a gente já estabelece, olha, nesse trabalho eu espero que vocês consigam fazer isso, consigam fazer aquilo outro. Que bom que tem gente gostando. E aí você vai dizendo exatamente o que é que você espera. O que acontece? Primeiro, aquele que vai fazer o trabalho já sabe o que está sendo esperado para ele fazer. Então, ele já tem um norte para fazer o trabalho. Segundo, quem vai corrigir não pode mais dizer que o trabalho está ótimo, porque ele tem que olhar a rubrica e ele tem que considerar a correção a partir da rubrica e ver se o trabalho está atendendo aquelas coisas que foram definidas na rubrica. Então, rubrica avaliativa é uma coisa muito importante para a gente trazer para a nossa prática, porque ajuda o aluno e melhora em muito a possibilidade desse aluno de desenvolver o trabalho. E quando a gente estabelece que o colega vai avaliar, então a gente estabelece uma outra coisa muito importante, que é uma responsabilidade, né, para esse aluno. Então a gente começa a dar a esse aluno responsabilidades para que ele consiga também desenvolver essa capacidade analítica, né? Porque se ele vai avaliar, ele vai desenvolver capacidade analítica. Preciso de água de novo, gente. Tem alguém que está mexendo na palheta aí, eu estou perdendo a possibilidade de mudança aqui. Ok, mudou. Integração dos conhecimentos escolares com histórias de vida seria aprendizagem baseada em estudo de caso. Então, o estudo de caso, às vezes, surge uma oportunidade muito interessante, como, por exemplo, nesse momento, infelizmente, nós estamos vivendo uma pandemia, mas é um momento onde a gente pode desenvolver muitas aprendizagens relacionadas com as histórias de vida real. Então, quase todos nós temos na nossa família alguém que tem uma comorbidade, né? Alguém que tem uma diabetes, alguém que tenha problemas cardíacos, alguém que já tem algum tipo de insuficiência respiratória. Então, é o momento que a gente pode fazer pesquisas baseadas em estudo de caso, né? Que esse aluno ele pode investigar na própria casa dele, na família, nos amigos, nos vizinhos, quem é que tem alguma comorbidade, como é que essas pessoas estão se prevenindo, como é que cuidados que essas pessoas estão realizando. Então, quando acontecem coisas assim, nesse momento é uma coisa geral que aconteceu com o mundo todo, mas às vezes acontecem algumas coisas muito específicas que são só no bairro, né? Só próximo à escola, ou que um aluno traz uma informação muito diferente para a sala de aula, e a gente pode usar isso como estudo de caso, né? Tentar verificar isso dentro daquilo que nos compete ensinar, como é que eu posso aproveitar isso e transformar isso num estudo mais complexo para os alunos. E olha, eu costumo dizer, eu tenho feito, se vocês não viram ainda, a gente tem desenvolvido no GPEC um projeto chamado Educação Científica Cidadã, onde a gente tem discutido a complexidade da pandemia dentro das questões disciplinares que a gente aborda em sala de aula da educação básica. E aí eu sempre estou chamando para dialogar alguém ou que entende da pandemia ou que está na educação básica, né? E nós podemos usar a pandemia como um problema aberto, né? um problema contextual, problema real que está aí, que não tem solução fácil e que faz parte da vida de todos nós e que nós podemos, a partir disso, discutir qualquer área do conhecimento, qualquer área do conhecimento. Bom, continuando, tem o brainstorm. Então, o brainstorm ele é muito conhecido, né, tradicionalmente como tempestade de ideias, né? Fica tão bonito, mas lá de onde eu venho, chama toró de parpite, né? Ou seja, todo mundo fala, todo mundo diz o que quer, né? Então, por isso que é um toró de parpite. Mas a ideia é mais ou menos essa, é dar a palavra, dar a voz, deixar eles falarem,
e aos poucos interpelando as falas e questionando as falas, de maneira a que eles possam revisitar, inclusive, os pontos de vista que eles extrapolam, né, que eles declaram nessas falas. Então, em alguns momentos, em algumas das nossas atividades, né, de ensino, a gente pode perceber que tem espaço para fazer um brainstorm, porque você começa a ver que os alunos estão pensando diferente, eles estão trazendo coisas do cotidiano deles, às vezes que está distante daquele conhecimento acadêmico que a gente espera que eles tenham. Então, é um momento, às vezes, de soltar e deixar eles falarem e ir regulando e questionando as falas para que eles consigam revisitar os pontos de vista. Percebam que aqui eu tenho uma oportunidade ótima para desenvolver aprendizagens atitudinais também, né? Então, não só quando eu faço eles repensarem, eles começam a poder desenvolver, e inclusive quando eles conseguem ouvir o colega que tem pontos de vista contrário, eles começam a ter que desenvolver aquelas aprendizagens atitudinais. E aí tem a aula expositiva interativa. Então, a gente trabalha, em geral, com aula expositiva, porque é o nosso, digamos, carro-chefe, né, de trabalho, mas a gente pode fazer ela interativa. Eu costumo fazer o que eu chamo muito de aula expositiva dialogada, que eu começo sempre trazendo perguntas e no meio do caminho eu vou interpelando com perguntas. Mas essa interativa, ela é um pouquinho diferente, que é você trazer uma atividade que ela demande análise, síntese ou avaliação. Quer dizer, você está lá com eles só recebendo, então eles estão, digamos assim, aquele esforço cognitivo quase zerado, né? E aí você traz uma atividade que demanda esse processo de análise ou síntese ou avaliação, tá certo? E essa atividade, se você puder trazer com recursos diferentes, porque, veja, nós vamos ter que acordar aquele cérebro que estava quase dormindo ali, né, na tua aula expositiva. Então, se você puder trazer recursos diferenciados, qualquer coisa, seja uma cartolina, sabe, o que você tiver à mão, mas se você trouxer um recurso diferenciado, você vai despertar aquele cérebro, aquilo que estava dormente vai acordar. Então, é o momento deles aproveitar essa energia de quem está acordando e pôr eles para fazer análise, síntese e avaliação. Opa, desculpa. E aí, indo para os mapas conceituais. Tá? Os mapas conceituais, como vocês viram ali no começo, eles relacionam dois conceitos, e eles fazem essa relação a partir do que a gente chama de termo de ligação, que é um termo de ligação que dá sentido, dá significado à relação que esses dois conceitos têm. Tá? Então, eles vão ajudar a gente a compreender e significar a relação entre conceitos. Eles podem tanto ser usados para a gente levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, que, aliás, foi assim que os mapas conceituais surgiram. Podem ser usados para preparar resumos significativos, podem ser usados para planejar o ensino. Lembrem-se que eu fiz um mapa conceitual explicando como é que é o planejamento de ensino, e eu posso fazer mapas conceituais da minha disciplina, posso fazer mapas conceituais das minhas aulas, ou de uma sequência de aulas, ou de uma abordagem específica que eu vou dar de algum conteúdo. Então, isso tudo eu posso fazer. Eles servem para estudar. Eu, hoje em dia, praticamente todos os textos que eu tenho que ler, que eu tenho que estudar, eu estudo fazendo mapas conceituais. Às vezes ficam mapas enormes, tal, mas é bom porque existe um aplicativo que é gratuito, certo? Todo mundo pode baixar, e esse aplicativo me permite fazer mapas enormes, mas em compensação, quando eu quero revisitar aquele conhecimento, aquele estudo que eu fiz, o mapa me dá uma visão assim, maravilhosa, que eu revisito com uma facilidade muito grande e com um significado muito grande, sabe? É muito interessante. Eu posso usar como estratégia avaliativa, né? E o mapa, ele desenvolve habilidades de pensamento complexo, que é muito importante. Aí a gente tem a aprendizagem baseada em investigação. É importante perceber aqui que ela é diferente
daquela aprendizagem baseada em estudo de caso, porque lá eu aproveito algo que está acontecendo e que eu posso usar ali muito especificamente. E a baseada em investigação eu proponho, né, questões ou problemáticas, posso inclusive fazer um levantamento com os próprios alunos, a gente pode começar num brainstorm e de repente descobrir questões que são importantes de serem investigadas, né? E aí é legal porque fica uma coisa que foi levantada ali junto com os alunos. E aí eu pego essa problemática inicial e os estudantes eles têm que formular hipóteses, eles têm que fazer observação, coleta de dados, aí eles têm que sistematizar, e eles têm que elaborar explicações e conclusões e têm que compartilhar isso. Então é uma coisa bem mais elaborada, não se você não tem nenhum tipo de estratégia de aprendizagem ativa, não é para começar por essa, né? Começa lá devagar, vai treinando seus alunos, pode começar com essa se achar que de repente surgiu a oportunidade, mas às vezes ela pode não dar muito certo, né? Porque os alunos ainda não estão acostumados com o esforço cognitivo. E aí a gente tem a argumentação. E aí na argumentação acontece uma coisa muito interessante, que a argumentação é uma coisa, ela é uma habilidade que tem que ser desenvolvida por todas as disciplinas, mas que fica a cargo só da língua portuguesa. E parece que a argumentação é aquela coisa da retórica, né? Eu tenho que aprender a defender o meu ponto de vista. E isto está completamente fora de questão quando a gente fala em aprendizagem ativa, quando a gente fala em aprendizagem, porque a argumentação não quando você fala assim, eu tenho que defender o meu ponto de vista, você vai justamente, né, de encontro e não ao encontro, você vai ter encontro com aquilo que a gente falou lá das aprendizagens atitudinais, que é ter paciência, que é saber respeitar o outro, quer saber ouvir, quer saber dialogar. Então, a argumentação que nós propomos e que nós estudamos, ela é uma argumentação justamente que ensina o sujeito a fazer tudo isso. Eu tenho que aprender a argumentar, porque eu tenho que aprender a elaborar um argumento. O que é um argumento? Eu tenho um ponto de vista, mas eu tenho que justificar esse ponto de vista. E essa justificativa, ela passa por eu trazer para esse meu ponto de vista sustentabilidade naquilo que é conhecido cientificamente, né? Naquilo que é aceito como conhecimento canônico. Então, eu preciso aprender a fazer isso. Só que quando eu vou fazer a argumentação, que seria um processo que eu não só monto o meu argumento, mas que eu dialogo o meu argumento com outros, quando é que a argumentação acontece? Quando um outro aparece com um argumento que é diferente do meu, né? Então, eu preciso ter uma controvérsia. E nesse diálogo com essa controvérsia, aí eu tenho que desenvolver aquilo que é a capacidade de ouvir o argumento contrário, entender em que bases esse argumento se solidifica ou se sustenta, entender se essas bases estão realmente opostas às minhas, entender se eu tenho argumentos ou tenho bases para contrapor aquilo, ou às vezes até entender que o que ele está falando complementa e melhora o meu argumento e saber aceitar isso. E saber reconstruir o meu argumento utilizando as bases e as informações e o conhecimento que o outro argumento me trouxe. Tá certo? Então, elaborar argumento, estabelecer refutação, né, entender, porque para refutar o argumento oposto, eu tenho que entender as bases que ele se sustenta. Então, eu preciso prestar atenção, eu preciso refletir sobre, né? E argumentar como prática epistêmica. Eu vou dar uma paradinha aqui, beber mais uma água. Desculpa aí. A gente está com o tempo, daqui a pouco começar as perguntas, professora Kátia. Está terminando, esse é o último. Ok, aqui, tá bom? Ok. Aí, argumentar como prática epistêmica, eu só vou dar um exemplo para vocês. A gente que trabalha com a área das ciências, é muito comum o nosso aluno chegar em sala de aula com aquilo que a gente chama de concepção alternativa. Por quê? Porque, assim, os fenômenos científicos estão aí, eles não começam a existir a partir do momento que o menino entrou na sala de aula para estudar. Eles estão ali e ele, na vida toda dele, ele foi desenvolvendo. Pedro, eu vou abrir o link aí de Marcos da sala. Desculpa. Aí, a gente,
o aluno, quando chega para a gente, ele já desenvolveu uma compreensão do que é aquele fenômeno. Então, para dar um exemplo bem simples e cotidiano, queda livre, né? A gente fala que dois corpos caem e automaticamente a gente imagina que eles caem com velocidades diferentes por conta da massa que cada corpo tem. No entanto, a física nos ensina que a massa, ela simplesmente nem entra nessa equação da queda livre. E como é que você vai rebater isso, né? Então, argumentar como prática epistêmica, o que eu tenho? Eu tenho um conhecimento canônico, que tem ponto de vista e justificativa, e tenho conhecimento dessa concepção alternativa que o aluno me traz, que tem ponto de vista e justificativa. Então, eu preciso criar esse processo argumentativo, essa prática epistêmica, para ajudá-lo a alcançar essa compreensão, tá certo? E aí, mantém respeito aos pontos de vista opostos, a gente chega lá. Bom, fechando aqui o último slide, vantagens e limitações da gente trabalhar com aprendizagem ativa. Eu vou falar primeiro as vantagens, a motivação. Aluno, quando trabalha com coisa nova, quando ele é inquirido, quando ele você traz um elemento novo, você muda a tua prática. Às vezes, pode me convidar também, se vocês quiserem me convidar para entrar numa sala de aula com vocês, entendeu? Quando você traz gente diferente, você traz qualquer coisa diferente, a atenção da sala muda completamente, tá? O que eu chamo de envolvimento dos excluídos. A gente teve a oportunidade de se envolver por acho que uns 4 anos seguidos em 2 escolas de educação básica, o que a gente chamou de educação científica baseada em projetos, e a gente encontrava esses meninos no contraturno. Aí a gente percebeu o seguinte, aquele aluno que em sala de aula, por todos os professores, era considerado aquele que não quer saber de nada, que não tem interesse nenhum, que não quer aprender, que é uma figura perdida. Quando a gente trabalhava por projetos, esse aluno, ele se interessava, ele corria atrás, assim, a gente tinha encontros semanais, de uma semana para outra, ele pesquisava, ele ia no site, olhava, daí ele chegava e mostrava para a gente, assim, um monte de dúvida que ele tinha a respeito daquilo que a gente estava ensinando. Então, esse sujeito que às vezes a gente exclui, porque a gente, na nossa aula normal, ele não está interessado, quando a gente trabalha com uma aprendizagem ativa, esse sujeito, ele toma outro posicionamento, ele ganha vida, ele mostra para a gente que ele tem essa coisa de desejo de pensar. E o oposto também acontece, tá? Aquele que estava muito acostumado com aquela rotina de parecer o melhor aluno, ele, de repente, quando ele tem que pensar mais, pensar diferente, ele fica meio, assim, perdido, às vezes. E aí a gente vai desenvolver as vantagens, desenvolver a habilidade de pensamento crítico, de reflexão, de pensamento criativo, de negociação. As limitações. A primeira é a compra da ideia. Primeiro, quem tem que comprar a ideia somos nós, docentes, de que isso é uma possibilidade, de que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas que também dá muito mais prazer, porque você vê, eu acho que uma das coisas que mais dá prazer para a gente na docência é ver os nossos alunos alcançando aqueles objetivos que a gente esperava que eles alcançassem. Então, eu acho que tem essa recompensa. E o segundo é os alunos comprarem a ideia. Por isso que eu trouxe aquela escala que você começa devagarzinho e os alunos vão aprendendo, porque uma coisa para mim que acontece comigo, que quando eu aprendo alguma coisa, aquilo me dá muito prazer. E aí, quando os alunos começam a perceber que eles também estão aprendendo, porque aquelas coisas simples, de pedir para eles fazerem uma pergunta, uma listinha de ideias-chave, aquelas coisas vão ajudá-los na aprendizagem. Se vão ajudá-los na aprendizagem, ele vai ter melhoras naquelas avaliações que são somativas, que dão nota. E aí ele vai começar a se sentir mais feliz, né? E vai mais motivado. É tipo aquela engrenagem que vai mexendo ali, uma coisa puxa a outra. Então, quanto mais ele aprende, mais vontade de aprender ele tem. E aí você tem essa participação maior. Então, assim, uma das barreiras é que ele compre essa ideia, por isso aquela escala. A outra ideia é de que ele não tem autonomia, por isso, de novo, aquela escala, né? Ele tem baixo comprometimento com a gestão da própria aprendizagem. Então, a hora que ele perceber que quando ele assume a gestão, ele consegue aprender, né? Porque eles
Eles jogam muito a aprendizagem deles na nossa tarefa de ensinar, mas a aprendizagem deles não é culpa única e isolada da nossa tarefa, né? Então, eles têm que assumir essa gestão. Então, essa gestão da aprendizagem é uma das coisas também muito estudadas, porque isso é que faz diferença na aprendizagem. E dificuldades em realizar esforço cognitivo, que é aquilo que eu já tinha falado. No mais, o que eu trouxe para vocês, ele saiu desse capítulo 2, aí, planificar o ensino para promover o pensamento crítico, do livro aí do José Lopes e da Helena Silva. Eu vou parar aqui meu compartilhamento, e eu sei que tem muitas perguntas aqui no chat. Verdade. Aí, Fernando e Braulio, vejam aí as perguntas para a gente... O pessoal está aqui muito ansioso, querendo saber as respostas. Qual vai ser a primeira pergunta, professora? Eu não sei. Kátia. Eu não sei. Eu tenho uma última pergunta aqui que está bem interessante. Como o tempo está limitado, não podemos... Mas a gente pode fazer mais umas 2 ou 3 perguntas, que foi muito interessante a palestra, foi muito boa. Tá, ó, eu tenho algumas perguntas aqui que posso tentar... Pronto, responder, né? Aqui, porque eu vi aqui 2 perguntas. O Fernando falou da sala de aula invertida, né? Fernando, a sala de aula invertida, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado com essa estratégia. A opção que o áudio ia, sabe? Oi? Carlos, tem áudio aberto. Então, o cuidado com a sala de aula invertida é aquilo que eu falei, né? Não existe, o aluno não está acostumado a ter autonomia, não está acostumado a fazer esforço cognitivo. Então, quando você vai fazer a sala de aula invertida, você precisa estabelecer outras estratégias junto. Primeiro, assim, o ideal seria começar devagar a dar esforço cognitivo para ele. Aí, depois, o interessante seria você, por exemplo, você vai pedir para eles fazerem uma leitura, dê um guia de um conjunto de perguntas para ele responder. Você pode, inclusive, fazer como um aluno meu fez no mestrado dele, que ele trabalhou com sala de aula invertida. Ele criou um formulário eletrônico ali no Google, que os alunos, todos, né, que possuem acesso à internet, conseguem responder. Então, você cria uma série de perguntas que ele responde para você antes dele ir para a aula. Então, você deu lá alguma coisa para ele fazer leitura, para ele estudar, aí ele responde aquele formulário antes de ir para a aula. Aí você tem que olhar o formulário e entender o que foi que daquilo que você esperava que ele estudasse, o que foi que ele conseguiu aprender no estudo sozinho. E quando vai para a aula, ela é invertida justamente porque você não parte do início, do nada, você vai partir justamente dessas dúvidas e vai focar nessas dúvidas, né? Então, você já sabe meio de antemão, então você já pode trazer algum material um pouquinho mais elaborado para explicar isso. Então, ele é possível, mas você tem que dar alguns elementos que ajudem nesse início, nessa gestão. Eu não sei se ficou compreendido, Fernando, se tá... Ficou sim, professor, excelente. Excelente planejamento, muito bom. Esse material já está com o Braulio, aí ele pode disponibilizar para vocês sem problema nenhum. E tem uma outra pergunta aqui que eu achei que estava bem interessante. Sim, é do Fábio. Até que ponto o método científico contribui para despertar no estudante o interesse pela pesquisa e a iniciação científica? Fábio, eu acho que muito, né? Principalmente quanto às questões que a gente pensa para que ele vá para uma aprendizagem investigativa, sejam questões que lhe toquem, né? Porque, assim, uma das coisas que eu falo com os meus alunos que eles vão fazer mestrado, eu preciso entender o que é que toca ele, que tipo de investigação ele quer, porque a pior coisa que tem é você passar 2 anos investindo num mestrado, pesquisando uma coisa que você não se interessa, né? E isso acontece também com os nossos alunos. Então, levantar, entender exatamente que dúvida é essa, que questão é essa que está, digamos, batendo forte nesses alunos, né, que dão a eles essa
ânsia de saber a resposta, e lógico, tem que ser uma questão que não tenha uma resposta pronta, né? Aí trabalhar com isso, eu acho que, e aí fazê-los entender que para dar uma boa resposta, para alcançar uma resposta, existe um método, né? Que é aquilo, eu tenho que pensar nas hipóteses, eu tenho que pensar como é que eu vou coletar respostas, né? Ou juntar dados para coletar essa resposta. Quer dizer, olha, uma pergunta bem atual, que eu acho que todos nós devíamos desenvolver nas nossas turmas, independente da disciplina que lecionamos, é por que se fala tanto que, né, a gente, por exemplo, se a gente olhar para Pernambuco, a gente quase não conseguiu fazer quarentena, né? Nós fizemos aí, quem está realmente em quarentena somos nós, professores e alunos, porque a gente não está indo para a escola. Então, eu falo assim, tem 40% que não está se movimentando. Esses 40% somos nós, professores, alunos e o corpo mais que trabalha nas escolas e nas faculdades e nas universidades. Somos nós. O resto tudo está na rua, e aí tem as empresas que estão proibidas de funcionar, mas essas pessoas estão tendo que se virar, estão tendo que fazer entrega, estão tendo que trabalhar de outra forma. Então, está todo mundo na rua. E aí, por que se fala tanto, se está todo mundo na rua, por que é que a gente fala tanto em impacto do sistema de saúde? Por que a gente fala tanto em achatamento da curva? Como é que eu sei disso? Então, aí eu tenho os sites oficiais da Secretaria de Saúde, que eu posso levantar informação, posso entender quantos leitos eu tenho ali. A gente tem visto, por exemplo, há um mês atrás, nós tínhamos uma fila por leito de UTI, de 300 pessoas, né? E aí as pessoas estão na rua achando que nada está acontecendo, mas tinham 300 pessoas morrendo de falta de ar porque não tinha uma UTI. Então, assim, são questões que fazem parte da vida, né? Quando, por exemplo, se pediu para que as pessoas não fizessem fogueira nesse São João, porque a gente está falando de uma crise sanitária que afeta justamente as vias respiratórias. Então, eu tenho uma aluna que ela teve Covid, ela está com Covid, ela teve comprometimento parcial dos brônquios dela, foi investigado, foi medicada, quando ela estava melhorando, veio a festa de São João. E as pessoas acenderam fogueira na cidade onde ela mora. E ela teve que voltar para o hospital muito mal. Então, na minha opinião, quando a gente faz isso sem perceber que esse não é o momento de fazer uma fogueira, né? Porque o meu vizinho pode estar com problema respiratório e eu não sei. Porque se todo mundo não tivesse doença, já seria um problema, né? Porque já é um problema, você tem que fechar a casa toda e a fumaça entra, não tem jeito. Mas aí, quando você faz isso, para mim, é como aquele policial que pôs o joelho na garganta do Floyd. Você está impactando a capacidade do outro de respirar num momento que a gente nem tem noção de quantas pessoas do nosso lado estão com comprometimento respiratório, porque a gente nem tem testagem suficiente. Desculpa, gente. Que falta para o entendimento de que a atual proposta de ensino é outra. Agradece, né, passar a palavra para Fernando, para ele fazer as considerações finais, mas da minha parte, né, como chefe da UFM, que faço parte da coordenação geral, né, da CGDE, né, agradecer a todos os professores aqui presentes, aqui dando esse apoio, agradecer à professora Kátia, por ter disponibilizado uma parte do seu tempo para contribuir com a educação da Mata Sul, né? Nosso muito obrigada. E dizer que o link do certificado vai estar disponível no chat, aí vocês podem fazer o preenchimento para receber o certificado. Agradecer a todos. Convidar também agora para vocês participarem da próxima palestra, que é a utilização do perfil conceitual do átomo na educação de jovens e adultos, com o professor Marco Antônio Coelho Júnior, graduado em Química e técnico da UFM, né, da CGDE da Grecaruaru.
a próxima palestra. Muito obrigada, Tereza, muito obrigada a todos. E aí eu estou disponível também, qualquer dúvida me enviem lá, tá bom? Tá bom, obrigado. Fernando? Pessoal, eu tinha alguns questionamentos, mas a gente trabalha com a questão tempo e temos outras palestras, mas realmente, professora, nossa gratidão por ter aprendido tanto nessa manhã. Tema muito interessante e que nos leva a muitos questionamentos e só despertou nossa curiosidade em pesquisar um pouco